Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente, começar o capítulo 28. Estamos no estudo 25. E o capítulo é Providências de Emergência. Então agora, Miranda continua contando como é que está a situação do Argos, né? Que o agravamento da enfermidade de Argos ocorreu na semana em que Áurea tivera que viajar, a fim de aprimorar os seus conhecimentos de serviço social para melhor desempenho das atividades a que se dedicava. Os esposos normalmente estavam juntos, o que permitia um certo equilíbrio emocional no intercâmbio da afetividade. O fluido com que ela o envolvia, em ternura e apoio, sustentavam-o, diminuindo-lhe, de alguma forma, a intensidade dos problemas que o afetavam. Sentindo-se sem essa assistência e agasalhando a perturbação que o dominava, pouco a pouco deixou que uma saudade injustificável, fruto da desordem emocional, o levasse a profundo abatimento que completou a destruição das débeis defesas orgânicas, reinstalando-se-lhe o quadro tuberculoso. Compreendendo que não se encontrava isento de grande parte da responsabilidade atual pelo desequilíbrio de saúde em que se encontrava, procurou com pressa reorganizar a mente, numa tentativa desesperada de recompor-se. Passou a orar, mais em agitação decorrente do medo do que em clima de paz e confiança em Deus, o que não resolvia a situação, em face das lacunas na concentração sob a interferência de Filipe, ora dominador. Ninguém desconsidere a responsabilidade, os deveres morais, porquanto são eles os agentes que propiciam o crescimento do ser, no rumo da libertação das mazelas que o prendem ao sofrimento. Embora as dificuldades que lhe se assinalavam à marcha, Agus era dotado de valores morais expressivos. O seu equilíbrio conjugal e o respeito aos outros granjearam-lhe títulos de enobrecimento, que pesavam na contabilidade das suas realizações. Que lembrando que ele é da mocidade espírita, né? Ele sempre estava ali com o pessoal já há muitos anos. Isso aí da doença acontecendo poucos anos, há pouco tempo agora, mas está levando em conta a história dele, né? Ele amava a doutrina espírita e vinculava-se aos seus postulados, apesar de ater-se mais à teoria e à beleza dos ensinamentos filosóficos. Estudava com amadorismo e curiosidade, com que se aquinhoava na pauta dos conhecimentos. Não fosse a falta de disposição para o trabalho fraternal da caridade e da solidariedade com os companheiros, que trabalhavam em exaustivo esforço, porque ele não estava fazendo nada, deixando para os outros fazerem, né? E que assim ele poderia ter logrado, quiçá, evitar a nova carga de dores que ora o confragiam. A genitora desencarnada houvera intercedido junto à irmã Angélica, naquela grave circunstância, a fim de que fosse levado à instância superior o drama do filho, no que foi tranquilizada pela benfeitora. Sem lamentar-se, a genitora informara que a sua falta física no lar contribuíra, de alguma forma ponderável, para certos hábitos e condicionamentos dele.
havendo desencarnado sem que pudesse ter oferecido maior assistência física à família, prosseguia lutando do nosso lado, a favor dos que ficaram, especialmente do esposo, que também já retornara em situação de necessidades urgentes. Apesar de internado em uma colônia de refazimento, a sua recuperação marchava muito lentamente. Ela desdobrava-se na assistência aos filhos que ficaram, apesar de reconhecer a própria carência. Aí o Miranda fala que ele simpatizou imediatamente com a devotada genitora, que permaneceu impressa ao lado do doente, mantendo o tom vibratório e impeditivas incursões mentais do adversário russita. Então, ela, na vibração dela, de oração, ela também ajudava para que o Felipe não ficasse atacando o filho dela, né? Naquele momento, dando uma vibração de maior vibração mais elevada, né? Detive-me ali, meditando e orando. Bem, vamos continuar o texto que deu uma parada aqui hoje já está meio instável. Vocês me desculpem, volta e meia pode acontecer isso. Vamos ver. Eu acho que eu fui até o detive-me ali, né? Tá certo? Cheguei a falar? Quem confirma aí que eu vim até aqui, simpatizei imediatamente? Deu para ouvir isso? Sim, foi isso mesmo. Então parei aqui, detive-me, que eu vi que saiu a imagem nessa hora. Então ele falou que o Miranda está falando que ele se deteve ali, meditando e orando, enquanto eles aguardavam o momento assinalado para a nova assistência especializada. Na hora combinada, que no capítulo anterior eles falaram que ia ser acho que 23 horas, se não me engano, a irmã Angélica, Bernardo, doutor Arnaldo e o médium Venceslau deram entrada no dormitório onde nos encontrávamos. E, após as orientações preliminares, foi proferida uma sentida oração pela mentora, que se aureolou de diáfana claridade. Vimos Bernardo desenovelar Argos dos fluidos mais vigorosos da matéria no estado de prostração febril em que se encontrava, e situá-lo ao nosso lado. Podia-se perceber no espírito, ou seja, no perispírito, né, a grave conjuntura, manchas escuras no epigástrio e no centro coronário denunciavam-lhe a ingestão de fluidos venenosos, que foram assimilados espontaneamente, como decorrência do conúbio mental com o seu perseguidor, e por efeito do destrambelhamento da câmara pulmonar, afetando também o coração. Argos respirava com dificuldade, conforme ocorria com o corpo, e estremecia de quando em quando, sob expressivo aturdimento. Bernardo aplicou-lhe recursos calmantes, e isso no caso que o Argos está no perispírito ali, está desdobrado. E Miranda comenta que ele aplicou recursos calmantes no perispírito, no corpo espiritual, e retirando grande parte das forças tóxicas que mais o afligiam, restituiu-lhe um pouco de tranquilidade. E aí Miranda diz que observou que a providência terapêutica alcançou também o corpo, que passou a ressonar com mais harmonia, aquietando quase a agitação que o excruciava. Lembrando aqui que nós já comentamos que o corpo influencia o perispírito e o perispírito influencia o corpo. Vamos fazer uns comentários no intervalo sobre isso. Nesse momento adentrou-se Felipe, que não ocultava o rancor, sob o comando de dois hábeis cooperadores do nosso grupo. Então ele entrou com cooperadores da turma do Miranda, da veneranda lá. A entidade esfervilhava de cólera e não se envergonhava disso. Conhecendo alguma das técnicas de agressão e daquelas de socorro, sabia-se conduzido ali sob força superior que o dirigia, aumentando-lhe a ira. Ele sabe que ele foi conduzido com uma força, né, que ele não podia nem controlar. Ao identificar em desdobramento parcial aquele a quem detestava, que é o Argus, sua reação fez-se explosiva, como se uma crise de loucura o possuísse de súbito, desarticulando-lhe as energias. Argos, sonolento e sem lucidez, não viu o antigo desafeto. Não obstante sentir-lhe a vibração de cólera com que fora atingido, voltando a agitar-se. De imediato, lhe advieram os sintomas da enfermidade, no que era acompanhado pelo corpo, que a tudo refletia através do perispírito. O intercâmbio perfeito de um para com o outro oferecia-nos uma visão da dependência do soma, do corpo, em relação ao ser espiritual.
E aí o Miranda comenta que muito ainda se há de estudar sobre a estrutura delicada do psicossoma, que é o nome que dá a perispírita, né? De modo a melhor compreender se esse precioso veículo plasmador da forma e que transmite as impressões e sensações, emoções e percepções do espírito ao corpo e deste àquele. Então, é vice-versa aí. Bernardo, sempre vigilante, acudiu o paciente quando ele se desequilibrou, né? Com essa história, ele sentia a vibração do Felipe, mas ele não viu o Felipe. E aí, mas aí ele pediu, o Argos ele se reequilibrou, apesar de prosseguir denotando cansaço e receio, que se lhe estampavam na face macilenta. Foi Felipe quem, intempestivamente, prorrompeu em acusações e insultos. Ele estava vendo o Argos. Não posso ter qualquer compaixão de quem tanto tem me feito mal. Desde os desventurados dias de praga que ele me enlouquece com as suas perversidades. E não as praticou somente contra mim. Coro das suas vítimas clama por uma justiça que tarda. Frio, traiçoeiro, como ninguém aqui ignora, ele desgraçou a minha e outras vidas, permanecendo impune. O tempo rolou na ampulheta das horas e agora reverte a posição dos lutadores. Os vencidos estão de pé e o vencedor de mentira tomba, a fim de responder pelos seus crimes. Será um longo esforço. Vida por vida ele pagará. Mentira por mentira ser-lhe-á cobrada. Traição por traição lhe será recuperada. Incapaz de enfrentar aqueles a quem odiava, era de maneira dissimulada que agia, disfarçando-se em justiceiro sobre as leis vergonhosas de que se utilizava. Todavia, esses seus trunfos ficaram no passado. Hoje é tempo nosso, agora é a nossa vez, que se alongará por largo período até que estejamos, os seus indefesos perseguidores, totalmente saciados. E irrompeu num riso sarcástico, terrível, e logo continuou ante o silêncio geral. Também ela não me escapará, referia-se a Áurea. Quando dois se entendem emocionalmente numa barca, é porque são do mesmo estofo. Eles são iguais e não a esquecerei. No coração de uma mulher que trai, abre-se uma ferida que somente cicatriza quando o ultraje lhe corrige as carnes esfaceladas. A sua anuência e silêncio ante os delitos nefandos fazem-na também criminosa e passível de correção. Ele, de hoje, é o mesmo de ontem. Ela disfarça-se, mas prossegue. Outro será um método de cobrança em relação à sua pessoa. Falta-me aqui para a arrancada final o Maurício, também já sob controle, que forma o trio escabroso que retorna, a fim de que os purifiquemos com o fogo da reparação. Cada um receberá de acordo com o grau da própria responsabilidade. Mas ninguém ficará impune, prosseguindo o seu reajustamento. Quando Argos escutou o nome de Maurício, despertou, como se o identificasse no inconsciente, sob o choque liberador de reminiscências adormecidas. Movimentou-se desconfortavelmente e repetiu o nome do amigo, como se o procurasse, denotando ansiedade e emoção. Chamou-o algumas vezes e pervagou o recinto, com os olhos desmesuradamente abertos. Subitamente identificou Felipe, embora somente os contornos, que lhe assomou da memória, estarrecendo. O susto foi muito, muito forte. E ele estremeceu, desorientado. Sombra infernal! Deixa-me! Gritou asfixiado. Embora a postura vigilante de Bernardo e cuidadosa supervisão da irmã Angélica, ninguém se movimentou. Fazia-se urgente essa fase inicial, numa catarse espontânea dos litigantes, de modo a facilitar a aplicação oportuna das medidas compatíveis. Naquele empreendimento não foram usados médiuns, quer encarnados ou desencarnados. A ação transcorria diretamente, não obstante a presença de Venceral, que cooperava conosco, recolhido em prece. Então, nesse momento, o Venceral não estava funcionando como médium. Eles estavam trabalhando ali, né, querendo fazer uma, um encontro entre o Felipe, a Áurea, que vai aparecer, e o Agos, mas não estava tendo aquelas incorporações que acontece quando o Venceral está junto. Ele estava só para manter a vibração. Mesmo com o tumulto provocado por Felipe, o ambiente encontrava-se saturado de vibrações harmônicas.
O indigitado Rucita respondeu, sabendo-se reconhecido. Identificas-me, infame? Desperto-te a consciência culpada? Chama-me sombra infernal. E tu, quem és? É verdade que tenho vivido no inferno, mas foste tu quem acendeu as labaredas em que ardo, no longo transcorrer dos decénios. Fugiste para o corpo, não sei mediante qual artifício de que te utilizaste, e gozas a delícia do esquecimento, enquanto eu tenho-te na mente e nas dores, vendo outras vítimas tuas que não conseguiram ainda qualquer lenitivo para as misérias que carregam, como consequência das torpezas com que as atingiste. Sorris enquanto choramos. Sonhas com a felicidade e nós sofremos pesadelos e horrores. Planejas o futuro e vivemos no passado por tua culpa, em razão da tua infame covardia moral, aliada à tua impiedade. Temes a nós? Já vivemos essa estranha sensação em relação a ti. Agora é que chega a tua vez. Como te atreves a chamar-me sombra infernal? Tu sim és o demônio real, escondido num corpo que destrói com as tuas próprias construções mentais terrificantes. Não haverá piedade para ti, senão na medida com que a utilizaste para conosco. Nem teremos misericórdia sequer para contigo, exceto a cota que nos deste. E estrugiu novamente na gargalhada zombeteira que mais o tornava terrível. Argos, com a voz debilitada, muito trêmulo, falou: Nunca te prejudiquei pelo desejo de fazer-te mal. O que fiz tinha que o fazer. Estávamos em dias de lutas religiosas e eu amava, não podendo viver sem Áurea. Felipe interrompeu-lhe a justificação. Como pode ser tão cínico e egoísta? Dizes que a amavas, e eu, por acaso, não era o seu esposo quando a me roubaste? Não podias viver sem ela, e para consegui-lo ma tomaste, ceifando minha vida com o apoio do teu companheiro de traição? Isso é desculpa que justifique seus crimes? Pois bem, devolverei a escusa, já que não posso viver sem vingar-me de ti, apressarei a tua libertação, ajudando-te a sair do corpo, mediante golpes sucessivos que te destruam a existência. Não mudaste nada, permaneces ególatra e sádico, mas não serás por muito mais tempo, eu te prometo. Virás já para cá e acertaremos dívidas. Primeiro eu cobrarei minha parte, depois os outros a quem vilipendiaste, deixando-os arrasados sem qualquer compaixão. Atingido no âmago do ser pela acusação dramática, na qual o ódio e a mágoa se misturavam à vingança bem urdida, o enfermo, quase desfalecido, suplicou: Tem clemência. Eu estava louco e não tinha dimensão da minha insânia. Não cometas comigo o mesmo erro que tive para contigo. Necessito do corpo. E aí Felipe responde: Perdoar-te-ia sim, se me houvesse prejudicado apenas uma vez. Cheguei a pensar em deixar-te por conta própria, a fim de que te destruísses a ti mesmo, sem intervenção da minha parte. Entretanto, não saciaste tua sede de perseguição e outra vez voltaste à carga. Recorda-te de Arpel-Legs, quando nos reencontramos? Para a gente lembrar aqui, o capítulo falou disso, falou que eles se encontraram no ano de 1815, foi a última vez, né? Em Nimes, na França, quando aconteceu esse massacre por insânia religiosa e política. O Argos era vinculado ao imperador Napoleão, ao lado de Maurício, e se entregou a Sandice, novamente matando Filipe, já tinha matado na existência anterior, né, que acho que era por volta, se eu não me engano, 1500, 1600 por aí. Agora, em 1815, eles voltam e ele novamente mata por guerra religiosa, que Filipe agora estava reencarnado entre os protestantes perseguidos. E aí o Argos vai junto com o Maurício, nesse caso. Nessa existência de 1815 aqui, a Áurea estava noutra, não teve contato com nenhum deles, dos três. No caso, ela estava assim, tendo problemas morais, mas era em outro sentido. E ela estava sozinha, noutra família. Aí o Felipe fala: Eu te antipatizava apenas como efeito do mal que me havias feito. E tu, por que me detestavas? De onde provém esse teu horror contra mim? Novamente me destruíste o corpo e o lar. Sou eu quem te pergunta por quê? Ainda nessa tua desperdiçada existência, fui solicitado a conceder-te um crédito, uma oportunidade de reabilitação. E aqueci. Ele se referia àquela à hora que a minha irmã Angélica pediu a interferência dela, quando fez aquela cirurgia, né? Que ela afastou o Felipe,
naquela teve também uma conversa, não me lembro como é que foi, mas eu me lembro que ela afastou o Felipe e ele ficou só aguardando, porque ele sabia que o Arcos ia, né, que ele ia agir novamente de forma que ele poderia influenciar ele novamente, né, com os mesmos erros de antes, do egoísmo, no caso aqui. Aí o Felipe continua falando: dei tempo a tempo. E o que fizeste em favor de quem quer que seja? Faz um exame de consciência, se é que a tens. Recapitula os teus atos e dize-me se não te colocaste sempre em primeiro lugar, indiferente aos outros, explorando o esforço alheio, sob justificação de falta de forças. Por que pensas que os outros devem trabalhar para ti? Apresenta a tua cota de cooperação e confere com as tuas horas de ociosidade, de exagerado repouso físico e mental. Tenta o já. E aí, eu achei que eu botei em negrito aqui, porque eles até comentaram aqui, olha que tá parecendo até um conselho de uma da benfeitura, né? Mostrando a ele, olha bem, você bota na balança, né? O tempo que você trabalhou, qual foi a tua cooperação e quanto que você ficou de ociosidade, de exagerado repouso físico e mental. Então ele estava falando para ele, pensa assim. E agora nós vamos ver uma referência em relação a essa história do perispírito que influencia no corpo. Esse livro chama Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. É o item 16. Eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Eu tive que trazer do livro porque eu não consegui fazer botar no Word, então a gente vai, eu vou dar uma lidinha aqui meio que pulando um pouco, que é aqui. O item é: o perispírito tem órgãos semelhantes aos do corpo material? É uma pergunta. E aí esse autor, eu coloquei o nome lá agora, deixa eu ver aqui o nome dele. Ele é o... Ih, não trouxe o nome para cá, daqui a pouco eu vi, depois eu vejo. Esse autor, ele vai pegar trechos do livro né, do Kardec, dos 5 livros de Kardec, que vai trazer aqui os pedaços que vão confirmar isso. Então, primeiro que ele fala aqui, que o Espírito Sanson, no livro Céu e Inferno, eles vão perguntar para ele, tá? Que ele, como é que ele se sente? Tipo, o espírito, a pergunta foi mais ou menos assim: o espírito, tendo conservado a forma humana, mas divinizada, idealizada, tem sem dúvida todos, eles perguntam para ele, ele responde, né, o Sanson. É o Sansão, o espírito Sansão. Ele tem conservado a forma humana, mas divinizada, idealizada. Sem dúvida, tem todos os membros que falaste, porque eles perguntam se tem cabeça, que é um tronco, braços, pernas, né? Aí ele tem todos esses membros. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou próximo a vós todos e apertei as vossas mãos amigas sem que o percebeis. Então ele apertou a mão, todo mundo estava na reunião. Portanto, o perispírito, ao conservar a forma e a aparência humana, tem todos os órgãos do corpo material que caracterizam o ser humano. Sobre a forma humana do perispírito, Allan Kardec escreveu no Livro dos Médiuns. A forma do perispírito é a forma humana, e quando ele nos aparece, é geralmente a mesma sob a qual conhecemos o espírito na vida física. Poderíamos crer, por isso, que o perispírito, desligado de todas as partes do corpo, se modela de alguma maneira sobre ele e lhe conserva a forma. Mas não parece ser assim. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e as modificações orgânicas pelo meio em que o ser tem de viver, é a mesma em todos os globos. Bom, pelo menos que diz os espíritos. Então aí eles vão falar sobre a forma do espírito puro e tudo, e aí ele fala assim, aqui. Desembaraçado do corpo, o perispírito distende-se ou se contrai, se transforma, é uma das propriedades do perispírito. Em uma palavra, presta-se a todas as modificações, segundo a vontade que o dirige. É graças a essa propriedade do seu invólucro fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando exatamente a aparência que tinha na vida física, e até mesmo com os defeitos que possam servir de sinais de reconhecimento. Às vezes, na falta de um braço, uma perna, né? A gente sabe. Então, ele vai se mostrar naquela forma para as pessoas. Os espíritos, portanto, são seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população que é invisível no seu estado normal. Dizemos no estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Aí ele vai falar: desta maneira, concluímos que a forma humana pertence ao perispírito. Este participa na formação do envoltório material por ocasião da reencarnação do espírito, impondo a sua forma pré-existente, embora, em geral, não imponha a aparência física.
coordena e modela o desenvolvimento dos órgãos do corpo material, para que o espírito consiga manifestar-se adequadamente na vida corporal, com vistas ao progresso intelectual e moral e o do planeta. Como o perispírito é um instrumento semimaterial de ação do espírito, é através dele que o espírito, ser inteligente, consciente e pensante, se identifica com a matéria orgânica para modelar os órgãos que vão lhe servir de instrumento na vida corporal. Então, aqui, é através do perispírito, que o espírito consegue dominar e controlar o envoltório corporal e permanece unido a ele, molécula a molécula, durante toda a existência corpórea. Então, aqui a gente vê a ligação como é profunda, porque todos os órgãos, temos todos os órgãos e temos todas as células e molécula, e ele é unido molécula a molécula, durante toda a existência corpórea. Então, aqui a gente dá uma paradinha para fazer os nossos comentários e tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Situação difícil, né, Sultânia? Porque o irmão que está, aquele espírito que está com muito ódio, ele não deveria, claro, né, no momento em que ele estava ali se manifestando, mas ele vinha apresentando razões, né, para aquele, é o Argos, né, que foi o cara que aprontou, né? E aí, uma situação dessa, se alguém fala assim comigo, eu vou falar, não, você está certíssimo, pode fazer o que você quiser, porque realmente eu não mereço misericórdia nenhuma, porque, meu Deus do céu, né? Mas veja como são as coisas, né? Como é a justiça divina, né? Então a gente vem, reencarna, aprende, sofre, né? Para poder ir devagarzinho, de acordo com as suas sucessivas encarnações, ir cumprindo, né, aquelas etapas de reparar o mal que você fez, que a gente hoje, né? Por isso que o esquecimento do passado é uma misericórdia, porque se você fica sabendo de uma situação dessa, como que você vai conseguir, né? Vencer essas dificuldades, nesses seus defeitos terríveis, né? Que você vai trabalhando, vai construindo, não é numa encarnação só, né? Você vai levar muito tempo, porque uma pessoa que tem esse perfil, né? Essa personalidade sangrenta, ela demora muito tempo, né, para se ir devagarzinho se modificando, né? Depende de muitas coisas, mas enfim, é incrível, né? Que aí numa história como essa que a gente vê que o esquecimento do passado é uma grande misericórdia, porque você não consegue lidar. Já é difícil a gente lidar com o nosso presente, com a nossa realidade, com todas as dificuldades que nós temos hoje, que são infinitamente menores do que no passado, né? Mas que ainda são difíceis, senão a gente não estaria aqui, né, no mundo de expiações e de provas. Então, imagina ficar sabendo dessa carga, dessa bagagem gigantesca de desgraças que você espalhou, né, por aí. Então, realmente é para a gente refletir. Em relação a essa história do esquecimento, esse trechinho que ele fala aqui, ó, que ele fala que o Argos fugiu para o corpo. Não sei mediante qual artifício de que te utilizaste. Então a gente dá para entender aqui o seguinte, que o Argos, né, pelo que a gente vai estudando nesse livro todo, ele teve algum acréscimo de misericórdia em algum momento, né? Talvez ele tenha, tanto que ele renasceu espírita, né? Agora sendo tá na juventude espírita. Então, do ódio que o Felipe manteve, ele não se permite ajuda, né? Fica naqueles regiões infernais, regiões inferiores e não se permite ajuda. Num momento de recolhimento, que o Argos com certeza sofreu também quando foi, né, quando desencarnou, ele, num momento desses, que ele se arrependeu de alguma forma, ele foi levado. E aí conseguiu reencarnar. É ele, a Áurea, o Maurício, estão os três reencarnados, né?
Não tão, de todos aí, tu vê que o Maurício estava lá na história da música e conseguiu ganhar um acréscimo de misericórdia também. Dos três aí, mulher sempre mulher, né? Tá tentando ser a melhor, a Áurea tá se saindo melhor dos três. E o Felipe com ódio, então o Felipe, pelo que ele diz, ele não reencarnou depois daquela época, junto com aquele monte de espíritos que estão com raiva, né, do Argos e dos outros também. E aí ele fala que o Argos goza da delícia do esquecimento, quando ele está na mente mantendo aquele ódio, alimentando aquele ódio, né? Então isso já é vamos dizer, uma observação interessante que apareceu aqui. Então ele não teve essa, não reencarnou. Por quê? Porque ele mesmo não se permitiu, né? Outra coisa que eles falam aqui também, que eu queria É chamar. porque o Felipe, ele não se colocou, ele está numa condição lá de total isolamento, junto com aqueles irmãos que comungam com ele do ódio, né, e tudo mais. Então ele não se permitiu a misericórdia divina de recomeçar, né, de refazer sua vida, E né? Então por também isso não que teve ele permaneceu nessa situação. para conseguir essa ajuda, o espírito tem que ter alguma falsidade, algum arrependimento, algum cansaço, um tédio, entendeu? Nem se ele continuar na raiva, no ódio, ele não recebe ajuda. A gente sabe que você tem que modificar a vibração para ser recolhido de que a gente chama assim, umbral, ou seja, lá a região inferior que a pessoa esteja, para ser recolhido, ele tem que estar. Lembra daquela rede que passava, né? Aquela rainha Isabel lá que passava com a rede, e o pessoal segurava, eu quero ajuda, e os verdadeiramente que estavam já com um pouco de arrependimento, ficavam na rede. E os outros, a rede se desmanchava, porque a vibração da pessoa não era aquela. Então o Felipe não teve ainda esse tipo de vibração para se permitir ser ajudado. Com certeza estão tentando, tanto que até agora, né? Estão lá fazendo essas reuniões, tentando, porque justamente agora ele é o único de todos eles é o que está pior. Já com os outros espíritos que ele comenta. Não está só ele. A gente sempre lembra aqui que geralmente nessas reuniões tem um espírito que é vamos dizer, o vilão principal, e os outros estão todos juntos na mesma vibração. Às vezes não tem a ver com aquela história, mas estão na mesma vibração de ódio, de raiva. E aí fala, vamos lá, vamos pegar a fulano. E aí fica aquela história de todo mundo ir para atacar uma pessoa, porque todo mundo quer atacar a pessoa, e às vezes tu nem conhece a pessoa. Isso existe, a gente sabe que existe até, né? Alguns casos a gente conhece até, né, dos encarnados. Com certeza se dá daí para pior nos desencarnados desequilibrados. Então eles vão junto. Todo mundo tá lá, com raiva do Argos ou não, com raiva da injustiça das pessoas, da religião, coisa e tal, e por aí vai. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui outro trechinho que eu quero falar, porque ele, quando ele começou a pensar que ele estava passando mal, o Argos, ele começou com desespero, começou a rezar, né? A orar, como coloca aqui, né? Rezar, porque a gente, não, a gente fala em orar sempre. Mais em agitar, com medo do que no clima de paz e confiança em Deus, que não ia resolver a situação, porque, além de tudo, ele tinha aquela todo desequilíbrio sob a interferência do Felipe, ele estava com a mente desequilibrada. Então aí ele estava tentando voltar, né? Ele é uma pessoa, mostra aqui que ele amava a doutrina espírita, mas gostava mais da teoria. E aí, com toda essa história da doença, ele já caiu, eu sou, não posso fazer nada, e ficou naquela de ficar maledicência, a gente viu, né, nos outros capítulos e tudo. E aí ele vai receber ajuda, o Argos tira ele do fluido, tira ele, começam a fazer as operações no corpo espiritual, e aí vai refletindo no corpo, né? Como a gente viu aqui, que estão todos, e nós estamos ligados molécula a molécula, então é muito importante porque tem pessoas que às vezes não entendem isso, não podem, como é que, que eles falam, meu coração bateu mais forte. Mas o espírito tem coração? Então, são colocações que o começo da doutrina espírita aqui, do começo, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal questionava, e quando começaram os livros de André Luiz, o pessoal começou a falar muito mal do Chico Xavier, porque como que a pessoa vai ter isso, vai ter sensações, né? O espírito vai ter isso, porque não colocava isso. Nós vimos uns trechinhos aqui de alguns livros colocando que tinha, né, os membros, mas ninguém levava em consideração que podia bater o coração mais forte, podia chorar emocionado, volta e meia a Miranda fala que tá todo mundo emocionado, que vai lá, que não sei o que, eles como espíritos, sente isso, sente o ar, então todos os órgãos que estão ali, não é que nós vamos ter as mesmas sensações, gente, que a gente sabe que o espírito, por exemplo, o espírito não vai sentir frio, calor num local como a gente está aqui, por exemplo, na nossa
na nossa dimensão, né? Eles vão sentir que existe aquelas as variações, mas não vão sentir nem frio, nem calor, não vão se molhar por causa da chuva. Isso tem a diferença, mas tem também a parte emocional ligada aos órgãos. Então, isso aqui é muito claro. E aí que ele fala, o Felipe tá lá, atacado, nervoso e tudo, então também ligado com a parte dele, dos órgãos que tem no perispírito dele, né? Aí o Bernardo faz ele ficar o órgãos mais calmo, mas o Felipe vai botando. E aí eles colocam deixaram para ter a catarse. Ninguém, tem uma hora que falou que estava no silêncio, né? Enquanto ele estava falando. Por quê? Porque ninguém se mexeu. Então até falou aqui, acho que já falou, né? Que o Bernardo e a. Tá bom, então a irmã Angélica estão quietinhos e nesse ponto estão deixando eles terem a catarse. Aí agora vamos continuar, para a gente não esticar muito, que tem mais textinho aqui. Deixa eu só preparar uma coisa aqui, gente. Espera aí. Para o próximo texto, tá bom? Então vamos continuar aqui para o texto e depois a gente vai comentar mais. Então, assim, com isso tudo, aqui, ó, o Felipe falando, e aí, você bota na balança, vê o que você fez, né? Da sua ociosidade com a comparação, com a cota de cooperação. E aí, aí nessa hora, foi o que a cara comentou, né? O Argos, profundamente atingido pelo instigar das recordações. Aí ele viu a quantidade de coisa, né? E, lógico, né? Percebeu que isso não favorecia nada do que o Felipe lembrou. Ele compreendeu a inutilidade da luta verbal. Em sua insensatez, assumir a própria defesa. Na hora ele ficou, né, tentando se defender, desarmado para a verdade, sem os escudos da humildade nem do amor para com o algoz, tombando na própria armadilha. Porque ele já tem noção disso, né? Ele estudou o Espiritismo e sabe que nós temos que ter amor para o qual gosta. A gente entende que nós já de outras existências fizemos coisas e ele ficou ali tentando se desculpar, né? O cara ainda falou, então tem cara de pau de ficar se desculpando aqui, né? Que escusa, né? Que ele falou que eu vou, na tua escusa, eu vou fazer a minha vingança de qualquer maneira. Então, ante a avalanche de acusações, que não vem ao caso examinar se verdadeiras ou não, que aí o Miranda deixa claro isso, recuou na presunção de querer, né, se defender e entre lágrimas de sincero sofrimento, pela primeira vez, orou, contrito, rogando. Então agora ele caiu em si e agora está orando com o coração, ele percebeu que ele tinha que ver, né, esse arrependimento dele ali, mostrando para o Felipe, mas fazendo a oração de coração. Ajudai-nos, Pai Celeste, em nossa alucinação. Compadecei-vos de nós, os envolvidos em tão lamentável situação de ódio insustentável. Ensinai-nos a coragem e o amor de Jesus, a fim de que avancemos, tarde embora, recomeçando a marcha pela trilha do bem. Apiedai-vos dele e socorrei-o, tendo misericórdia das minhas fraquezas. E não pôde continuar. A sua rogativa estava ungida de arrependimento e assinalada de propósito de justa reabilitação. Então você vê como a catarse fez bem para ele nesse momento, né? Que agora ele viu, fez arrependeu profundamente. Ele já tinha, né, a sua cota, mas agora foi profundo porque ele pediu para se pedar do Felipe, né? E socorrer. Socorrer eu tendo misericórdia das minhas fraquezas. E nesse clima, ante o apelo superior da vítima, que suplicava a oportunidade de reparação, aí a irmã Angélica apareceu, fez-se notar por ambos os combatentes e com doçura, na qual não faltava energia, falou intentando acalmar os ânimos exaltados. Aí ela vem falar para os dois: Filhos da grande luz, por que a permanência na treva, se tendes em germe a divina potência que pode vos arrancar da perturbação? Não será justo que silencieis argumentações absurdas, a fim de meditardes nos profundos ensinamentos do amor? Apegai-vos a ninharias indignas de serem examinadas sob o ponto de vista do bem, e aferrai-vos em polêmicas apaixonadas, nas quais o predomínio dos instintos primevos se manifesta, imperioso, dominador. Libertai-vos da inferioridade antes que seja tarde demais. Arrebentai as algemas do ódio antes que ele vos despedace. Para que a vossa noite pavorosa se modifique, é necessário aumentar a divina fagulha que jaz latente em vós.
como os santos combustíveis do amor. Todo mundo tem a essência divina, né? Dando-vos oportunidade um ao outro, sem cogitar de quem dará o primeiro passo. Este que o faça, certamente será o mais ditoso. Só a interferência da mão do amor consegue girar a chave que apaga o calor que consome. Movimentai-vos já, não ressumando recordações que mais aumentam a intensidade do vosso sofrimento. Ouvi-me. E a irmã fez uma pausa oportuna. Agos prosseguia trêmulo em choro abundante. Filipe fitava, sem dominar o próprio desequilíbrio, longamente estimulado. Nós orávamos com amor e interesse de paz. Qual mãe afetuosa que reunisse dois filhos doentes no mesmo amplexo para os orientar com sabedoria, deu prosseguimento às suas ponderosas, puder ser poderosas lições, né? No passado, vivestes o clima de religiões cristãs que, embora diferentes na interpretação, proclamam a essência do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desencadeastes combates uns contra os outros, erguendo o estandarte da fé que ocultava os vossos interesses vulgares e egoístas, longe do amor a Deus, do respeito ao irmão, enseguecidos pela volúpia dos desejos desenfreados. Os antigos russitas preconizavam um cristianismo novo, pelo qual se embolou John Hus em eloquente testemunho de amor ao ideal. Por sua vez, os sigismundistas, dizendo-se fiéis à velha igreja, que se apresentava erigida sob o exemplo de Jesus e dos seus primeiros discípulos, negavam, pelos atos, a sua filiação à verdade. Instalada a guerra dos interesses subalternos, as paixões religiosas encobriam-nas, causas reais dos torpes conflitos que se arrastaram por largos anos de destruição de parte a parte. Jesus, no entanto, foi e prossegue, sendo o herói da fraternidade, o grande fomentador da paz. Já os que se dizem seus discípulos promovem matanças, asselvajam-se nos combates por eles mesmos urdidos, escravizam-se em largos períodos de dor, que têm de recuperar. Nada que justifique a insânia de Argos naquela ocasião ou depois. Todavia, o ódio não se encontra inscrito em página alguma do livro da vida. É de origem humana, na faixa limítrofe com a linha animal, em que predomina o instinto. A inteligência mal conduzida transforma a agressividade primitiva em programa de vingança e a racionaliza mediante sistemática compulsão sinistra, que transforma o impulso primeiro em ódio, que aguarda a presa e pensa devorá-la. Os animais, todavia, atacam quando atacados ou com fome, e muito raramente pela preservação da vida. O homem não. Elabora o plano, enlouquece, a pouco e pouco, até o momento do desforço em que se diz com prazer. E depois? A sensação de vazio que lhe toma a mente, antes repleta de ideias lúgubres, constitui-lhe uma forma também de reparação, que o leva ao desvario completo, até quando a reencarnação o traz de volta à benção do esquecimento. Sabemos que os crimes praticados por Argos clamam aos céus, e os mesmos não estão esquecidos pela divina providência. No entanto, os recursos reparadores far-se-ão presentes por intermédio de outros métodos, os que não geram novas calamidades, nem desarmonizam os códigos de amor que vigem em toda parte. Ninguém tem o direito de erguer a clava da justiça, fazendo-se regularizador de débitos, porque quase todos temos compromissos na retaguarda, esperando por nós. Não os consideramos vítima e algoz, respectivamente, senão vitimados em vós próprios pela incúria, pela precipitação. Argos agrediu Filipe e o vilipendiou, é certo. Todavia, não estava sem culpa. Aí ela está falando desse momento para o Filipe. Tua consciência, filho, encontrava-se acorrentada a escabrosidades do passado, muito mais cruéis do que as sofridas. Ele não poderia ter te afligido. Ao fazê-lo, porém, libertava-te do mal, caso o houvesse perdoado. Então, o que ela fala aqui? Se ele tivesse perdoado Argos, ele ia ter acontecido o quê? Ele passava um grau superior
na evolução, porque ele estaria perdoando, caso, lógico, de cara, e ele também ia se livrar, porque já tinha um passado, dá a entender que ele não era, né? Alguma coisa em outra existência, que ele não era também muito bonzinho, e aí ele poderia, não ia poder chocar, tinha que aquilo ali, né, ele se libertava até do mal anterior, se caso ele tivesse perdoado. Mas que fizeste por tua vez? Censuras-lhe a conduta e programas vingança. No entanto, sem que o amor apague esse ciclo vicioso de chamas atiçadas pelo ódio, prosseguirá, sendo, mais tarde, a tua vez de lhe voltares a sofrer as investidas. Que se fica nesse círculo e fica, cada hora é um que vai se vingar, né? Não se extinguindo jamais a vida, todo o empenho deve ser feito, de modo a fruí-la em paz quanto antes. Por que adiar indefinidamente a hora da felicidade que poderia ser experimentada desde já? Ouve-me, não percas a oportunidade de ser aquele que perdoa, que inicia novo programa de fraternidade, que mais a ti beneficiará do que a outrem qualquer. E aí o Felipe fala, chorando, né, com pranto de revolta, que fala aqui: e se eu não dispuser de forças para perdoá-lo? E a irmã Angélica fala: Deus te concederá a força, por ser Ele a fonte de onde se origina todo o bem. O amor encontra ressonância e recebe carga de revigoramento na razão direta em que ama. Todavia, se encontras momentâneo impedimento para iluminar-te com o amor, vê o problema pela ótica do outro que te padece o cerco feroz e desculpa. Então, se não tem como perdoar, pelo menos desculpa. Observa-o, abatido e lacerado. Não é o mesmo de ontem, orgulhoso e dominador. Ele se te submete e pede-te trégua. Cessada a tua fúria, quando concluído o teu plano nefasto, não o alcançarás além da morte, porque ele estará liberado da culpa, enquanto tu cairás no abismo da dívida. Então, nessa existência, se ele não perdoar, o Argos ainda recebe mais um crédito, né? E, no caso, vai ter sofrido por isso tudo e continua ali tentando, né, ser arrependido, ele recebe mais, só que o Felipe não vai ser liberado da culpa, então vai cair no abismo da dívida. E aí a irmã Angélica fala: que farás a partir de então? Reflete agora, enquanto ainda podes recuar. Um pouco mais e será tarde demais. Aí o Felipe continua falando: não poderei ficar vê-lo ditoso enquanto eu prosseguirei a verter pranto e triturar-me na revolta. Minha irmã fala: confia, filho, e espera. Providenciaremos para que tornes ao corpo e no cadinho purificador da convivência fraternal sejam superadas as restantes dificuldades. E aí, nesse momento, a Áurea veio trazida por dedicada enfermeira alemã, que se incorporara às tarefas da caridade ao lado de Bezerra de Menezes, nos planos de construção espiritual da nacionalidade brasileira. Então, quem é essa enfermeira? Então, nós conhecemos que é a enfermeira irmã Sheila, né? Que ela trabalha com o Dr. Bezerra, é alemã e trabalha aqui no Brasil. Aí a Áurea veio trazida por ela. Olha que mérito, né? E a Áurea, com relativa lucidez, deu-se conta do significado da reunião e abraçou o esposo muito aflito. Desejando inteirá-lo dos acontecimentos, ele sintetizou num lamento, exclamando para ela: quem nos dera que pudéssemos ter um filho, recebendo Filipe em nossos braços, a fim de nos reabilitarmos. E a irmã Angélica, teleguiando a Áurea, fê-la responder: Filho não é somente o rebento carnal que se desdobra do nosso corpo. Poderemos buscá-lo onde quer que a divina misericórdia o situe e não o amaremos menos por isso. Então ela está querendo, tá dando a entender que eles podem adotar um filho, que no caso será o Felipe, né? Num gesto espontâneo, porém inspirada pela mentora, Áurea aproximou-se do antigo marido do Filipe, né? E arrojou-se-lhe aos pés, em atitude de humildade, suplicando: não sabes quanto temos sofrido e o que ainda nos aguarda. Que ainda aguarda ele, o Argos morrer, né, em pouco tempo, né? E sofrendo ainda com a situação da doença, né? Aí ela fala para ele: perdoa-nos a leviandade desventurada e vem, com a permissão de Deus, viver outra vez conosco. Tudo será diferente. Se não nos puderes amar, compreenderemos, tudo fazendo para reabilitar-nos.
ajudando-te a crescer para Deus. Preocupo-me com o amanhã. Sou frágil e ele também o é. Dá-nos a tua força de vida e deixa-nos amar-te novamente. A emoção impossibilitou-a de prosseguir. E aí o Felipe fala: Por que o aceitaste então, esquecendo-te de mim? Se foste forçada e me amavas, deveria tê-lo morto por amor de mim. E a Áurea, ainda comovida, mas fortemente teleconduzida pela irmã Angélica, esclareceu. O problema, examinado a uma distância de tempo tão longa, é fácil de ter solução simplista. Ignoras o que padeci, dilacerando todas as fibras do meu sentimento de mulher e de esposa. Prisioneiro em um castelo retirado da cidade, no campo, por muitos dias, sob sonífero vigoroso, não podia raciocinar. Vigiada a todo o tempo, inteirei-me de tudo quanto havia acontecido. Então, que o Filipe, o Argo, naquela existência, sequestrou ela, né? Matou o Felipe, me levou ela pro castelo. E ela, né, não estava entendendo nada, estava sempre drogada ali, com um sonífero vigoroso. Desde o rápido de que fui vítima até a lucidez total, passaram-se muitos dias. Nem matar-me eu podia. Ao saber da tua morte, chorei-te toda a vida. Aí o Felipe fala, mas o aceitaste, censurou-a, irado. E ela responde, desconheces como foi difícil diante das circunstâncias. A princípio, vivi para vingar-te. Com o tempo, no entanto, acompanhando-lhe a vida desditosa, terminei por apiedar-me dele, na sua inenarrável infelicidade. Apesar de violento para com as outras pessoas, era terno comigo e dizia que eu poderia responder pela desgraça ou felicidade de muitos, se o recusasse ou não, tornando-o mais ou menos impiedoso, ou se tentasse matá-lo. Ele fazia o quê? Ele fazia chantagem com ela, né? Ela tinha que aceitar ele, porque senão ele ia descontar nas outras pessoas. E aí ela, por isso, tinha que aceitar. E o tempo, ela fala, oferece solução para as mais difíceis situações. E foi o que ocorreu comigo. Terminei por estimá-lo, sem esquecer-me jamais de ti, que guardei a memória como relicário dos mais preciosos. Sou eu agora quem te interroga, já que me exiges tanto, como provar-me que me amavas. Necessito que me demonstres esse amor, em nome do qual justificas a tua sanha criminosa. Se ainda restou algo daquele sentimento, volta, pois que te espero na condição de um filho que, não sendo da carne, é do coração saudoso e triste, que anela por paz. Silenciou, e a Miranda fala que todos participaram da emoção daquele momento. Águas acelerou-se um pouco. A irmã Angélica aproximou-se de Felipe, ainda agitado, e abraçou-o. O desditoso, envolvido pela imensa ternura e pelos fluidos daquele amplexo, cedeu, afirmando: Estou vencido, mas não convencido. Que Deus tenha misericórdia de nós. E, dominado por uma vertigem, foi amparado pelos enfermeiros prestimosos, sendo conduzido a lugar apropriado. Então, agora ele vai ser levado para um local de auxílio, né? Uma colônia, onde ele vai ser preparado para a reencarnação. E com uma oração, na qual se misturavam gratidão e esperança, a reunião foi encerrada. Argos, em espírito, recebeu passes e adormeceu, acalmando-se mais o corpo enfermo. Áurea e Venceslau foram levados a outros trabalhos na madrugada cintilante de estrelas, né? Os dois que são médios estão encarnados, agora saem para trabalhar em outros trabalhos, né? Quando a gente está pronto para, né, predisposto e disponível, né? Sempre faz nossa oração antes de dormir, se coloca à disposição, a gente trabalha em vários trabalhos, o estudo, faz muitas coisas. A irmã Angélica partiu e o Miranda fala que ele e o doutor Arnaldo ficaram confabulando por mais tempo, após se despedir da genitora do paciente, inundada de esperanças e reconhecimento a Deus. Então agora vamos fazer uma referência em relação ao trechinho que se fala aqui, ó, que o Felipe entrou e não ocultava o rancor, sob o comando de dois hábeis, ele adentrou-se sob o comando de dois hábeis cooperadores do nosso grupo. Então ele não foi sozinho, ele estava sendo comandado por dois assistentes do grupo do Miranda e da irmã Angélica. E como ele conhecia algumas técnicas de agressão e socorro, ele sabia que estava sendo conduzido ali sob força superior que o dirigia. Isso aumentava mais a raiva dele ainda, né? Então vamos ver aqui no anexo sobre
nesse livro aqui, Reuniões de Desobsessão, de Paulo Neto, que eu acho que é o mesmo autor do outro que eu falei aquela hora, o item que fala certos espíritos poderiam ser constrangidos a comparecer em uma reunião. Então vamos aqui compartilhar o texto agora. Eu vou mandar esses dois arquivos para vocês, porque na verdade não vou ler tudo e também são arquivos que você acha facilmente na internet e é bom para quem gosta de estudar mais, né? Então tá aqui o item, certos espíritos poderiam ser constrangidos a comparecer em uma reunião. E aí o autor fala que é uma dúvida comum, pois vigora no meu espírito a ideia de que espíritos superiores jamais desrespeitariam o livre-arbítrio de qualquer espírito. E aí tem umas pesquisas, também baixei esse livrinho aqui, baixei esse artigo aqui que ele fala, e bom, ele fala que assim, não é uma forma generalizada, mas vou pular aqui o trechinho que ele fala assim, que na verdade vai falar sobre espíritos que são inferiores. Então, assim, na questão item 1 do livro 2, médiuns. Ele vai falar que os espíritos maus, tá? Eles experimentam alguma contrariedade quando são forçados a vir para confessar suas faltas. Mas eles e outra coisa, não podendo, procuram senão ir embora, né? Mas podem ser constrangidos a isso por espíritos superiores. E aqui nessa colocação bota como um castigo, como um corretivo, né? Que a gente sabe que castigo Kardec queria colocar no sentido de corretivo e para a instrução dos encarnados. E mais à frente, ele agora fala aqui também no livro dos médiuns, a questão 22, os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de serem tocados pelo arrependimento. Então, aqui também, no caso, quando chamou Felipe, além de eles terem o debate ali, que aí tem aquela catarse, ele vai descrevendo o sofrimento e também vai ser tocado pelo arrependimento, que foi um pouco que acabou acontecendo, né? Porque, na verdade, ele foi e cedeu. Disse que ele não estava. Ele coloca aqui, como é que ele fala? Eu estou vencido, mas não convencido, né? Então, na verdade, ele teve ali uma queda, uma diminuição da raiva, do ódio, né? No Céu e Inferno também vai falar aqui, nesse capítulo 10 que não há nenhum meio de se obrigar um espírito a atender uma evocação contra a sua vontade. Isso em relação a reuniões no caso, reuniões mediúnicas, né? Mas ele fala que o espírito, quando é um espírito inferior, ele pode ir para uma reunião desde que seja para o bem desse espírito. Então, também foi levado para o bem dele, tá? Bom, situações aí, até que nós estamos falando aqui em relação a evocações, né? Mas na revista Espírita, vários pedacinhos que o autor traz e fala, pela evocação, no caso, reunião espírita lá, um caso aqui também da nossa reunião, foi uma reunião espírita no plano espiritual, né? Na outra dimensão. O espírito pela evocação pode, como espírito de uma ordem pouco elevada, ser constrangido a vir a um meio que lhe desagrada, né? Ele não estava nada não estava nem feliz de estar ali. Sabeis que esses espíritos não vêm ao nosso chamado, senão como constrangidos e forçados. Forçados dessa maneira aí, porque eles se sentem constrangidos. Somente certos culpados vêm com repugnância, e nesse caso eles não são ali constrangidos pelo evocador, mas por espíritos superiores, tendo em vista o seu adiantamento. Então, na verdade, quem vai fazer isso aí? São os espíritos superiores que acabam envolvendo e eles acabam indo. Ó, aqui na obra No Invisível, de Leon Denis também, vai ter esse trecho. Certos espíritos pouco adiantados são conduzidos por uma vontade superior ao corpo de um médium. Então, também vão para a reunião mediúnica, coagidos, mas por quem? Pelo espírito superior. Aí comenta aqui sobre o soberano, vai ter uns outros aqui também, exemplos. E eu acho que aqui em relação ao que a gente poderia falar, eu acho que tá. Tá bom. Eu vou mandar para vocês o PDF, quem quiser ler mais. É isso. Então aqui eu acho que a gente terminou aqui, né, sobre essa situação, porque o Felipe entendeu, ele já conhecia as técnicas, ele sabia que estava ali conduzido sob uma força superior que o dirigia. Então os cooperadores levaram, mas ninguém carregou ele pela, né, a força por uma corrente, né, arrastando. Ele foi, mas ele estava sendo coagido pelaquela vibração. Então agora a gente dá uma paradinha para a gente fazer os comentários finais aí, gente.
isso, eu lembrei do caso, a gente já falou isso em outros estudos, né? Daquele vídeo do Segismundo, da reencarnação de Segismundo, que havia uma animosidade, né, entre ele e o encarnado, e o casal, né? E foi um- na base de muito diálogo, de muito amor, para que essa reencarnação pudesse acontecer, né? Me lembrei desse caso por conta da situação do Felipe, né? E do Argos e da própria Áurea, né? Então, assim, bem interessante que ele aceita pelo cansaço, né? Então, que bom que ele chegou nesse ponto, né? De aceitar mesmo nas circunstâncias que ele já vinha demonstrando, né, de muito ódio e tudo mais. E interessante também mostrar que, que não precisa ser pelo nascimento, né, na própria família, né, e pode ser também pela adoção. Inclusive, André Luiz, nos livros dele, mostra, tem um dos, eu não vou lembrar o livro agora, mas um dos livros dele, ele conta a história de um, de uma adoção de vários irmãozinhos. Não sei se foi nos Mensageiros mesmo, até foi falado da deserção daquele irmão, mas eu não lembro exatamente a história. Eu me lembro que havia uma missão em que aqueles irmãos seriam adotados, né, e juntos eles partiriam para uma atividade, né, uma missão que eles tinham e que não foi aceita, né, mas a adoção é um caminho, né, é um caminho de redenção filhas das almas, né? Quer dizer, muita gente tem receio, né, da adoção, por preconceito, né? Eu acho que por falta de conhecimento também e por conta da ausência dessas explicações espirituais, mas é uma grande bênção na maioria das vezes. Vejo o caso do Divaldo, né? Todas as adoções que ele fez, as histórias lindíssimas, né? De cada uma daquelas crianças que ele adotou, né? Dizem que a maioria das histórias da adoção, pelo menos quando são relatadas nos livros espíritas, né? Sempre tem a ver a história. Então, o filho não vem por uma maneira biológica e a pessoa nunca adota ninguém por acaso, né? Você tem alguma história com aquele espírito. Quando você se predispõe a adotar, você tem alguma história com aquele espírito, não assim especificamente, por exemplo, a pessoa está com raiva, ou você tem uma história de abandono de filhos em alguma outra, né? Em alguma outra encarnação sua, e nesse momento você agora vai acolher esses espíritos que estão ali precisando para poder, vamos dizer, botar, contrabalançar, né? Equilibrar a balança, né? Que você desequilibrou. Mas em relação a isso aí, sim, com certeza. E você falou que o Felipe foi vencido, né? Ele mesmo fala, eu sou vencido, mas não convencido. Porque, na verdade, ele não estava querendo perdoar. E ele fala, e se eu não tiver força para perdoar? Porque daquele até ali, ele, em momento algum, ele falou, eu te perdoo, falou para o lago, né? Ele não falou. E a irmã falou para ele, bom, se você nesse momento não quer, não está conseguindo achar essa força para, né, curar, tem um impedimento momentâneo para se iluminar com o amor, veja sobre a ética do outro. Então, se você estivesse no lugar dele, né? E aí, desculpa, para menos dar uma desculpada agora, já que ele está ali. Hoje implorando, né? Te implorando perdão, coisa e tal, de desculpa, né? No momento que ele pede força até para, pede a Deus até para ajudar o outro, e ele falou para ele não é o mesmo. Isso acontece demais, gente, a gente perceber, né, que os espíritos, quando eles têm essa raiva, e eles nós tivemos histórias. Que ela fala que todo mundo tem uma história, né? Ela fala que quase todos, porque os espíritos superiores não têm, mas não tem mais, já tiveram. Mas aqui nós estamos todos com o nosso passado aí, né, de milênios aí, com as histórias terríveis, e a gente tem isso colocado. A gente tem uma. Assim, a gente tá num momento que a gente agora tá melhor. A gente sabe disso, né? Nós agora estamos
é a reencarnação das melhores. Mas já tivemos outras que a gente, pelo menos, tem que aprender, dar uma desculpa, a pessoa está lhe pedindo perdão, está tentando se melhorar. E quando tem a obsessão, esse caso de obsessão, eles costumam falar nas reuniões: olha para ele, não é a mesma pessoa. Pode ter aquelas mesmas paixões, né? Porque, ele fala toda hora, continua a mesma coisa, fez isso, fez aquilo. Se a gente lembra da história do Divaldo, que ele conta, daquele obsessor que acompanhou ele por momentos, ele fala geralmente em 40 anos, e ele fala: eu sei que você vai cair, que você não presta, e o Divaldo fazendo toda aquela quantidade de caridade que ele fazia. Então, nem mostrando aquilo tudo, tu vê que o Agos quase não fez nada e o cara tá agredindo ele. Felipe tem história para contar. Só que assim, ele fala assim: olha para Na ele, olha. verdade, o Máscara de Ferro, né, ele foi um grande instrutor para o Divaldo, né? Porque em todas as investidas dele, Divaldo ficava alerta, né? Então ele foi um grande instrutor. Na verdade, os irmãos obsessores, eles muitas vezes nos ajudam quando nós estamos Quando estamos conscientes disso. sintonizados, né? Quando a Que a gente gente está quando está ligado. consciente, porque o Divaldo sabia o que É, estava acontecendo. Então, como você falou, ele, sim. ele ajudava a manter o Divaldo e por causa também de demonstrar que ele melhorou, ele se fortaleceu. Vou mostrar que eu estou melhor, né? E ia. Mas o caso aqui que não está sentindo, por exemplo, não mostra em momento algum que o Felipe, ou que o Argos, consciente, durante que ele está sabendo que tem o Felipe, ele, não, mas isso não existe. Existe ele quando está na dimensão espiritual, que a gente consegue enxergar a nossa história. Por isso que às vezes a gente tem pesadelo, não sabe por quê, porque nós estamos encontrando com a galera que a gente não, que a gente deixou para trás, a gente não se deu muito bem e aí acaba encontrando, e eles né, que é o momento da história da obsessão. Mas nisso a gente não é mais aquela pessoa. E aí ainda tem a reencarnação aqui para melhorar. Então aqui já estão os três, né, nessa vida agora, e aí a irmã Angélica propõe a ele: vem que nós vamos te colocar, ela coloca para ele, nós vamos te ajudar. Ela coloca aqui que eles vão conseguir. Deus já te dá forças e tal. Vamos providenciar que tornes ao corpo e no cadinho purificador da convivência fraternal vão ser superadas as restantes dificuldades. Porque aí, se ele for parar uma criança, cuidando pelos dois, né? E os dois ali com vontade de fazer o bem, tentando melhor. A criança pode ser até ficar, volta e meia até um chiliques, porque no fundo, ela não se cruza bem com nenhum dos dois, né? Na verdade, mais por conta do Agos, né? Seria o pai. Mas como é pela história, o Agos não vai durar muito tempo, de qualquer maneira, a Áurea fala: olha, a gente aceita qualquer coisa, mesmo que você não fique tão, né? Não fique tão bonzinho conosco, nós vamos aceitar, porque a gente vai entender que, né, no caso, eles sendo espírita, eles podem olhar: não, a gente deve estar fazendo isso, nós temos alguma coisa a resgatar, não sabe o quê, não tem a mínima ideia. Talvez até tenha numa reunião mediúnica apareça, mas no caso aqui não está sendo contado que eles estão tendo reuniões mediúnicas, eles encarnados e ciente a par da situação. Em momento algum, desde o começo do livro, eles não estão falando em reuniões, porque eles estão conversando com ele e estão lá os dois, tá o Água, lá está o tempo todo no hospital, né? A Áurea também. Agora que ele saiu do hospital, eles estão tendo essa conversa também no plano espiritual, né? Então aí pronto, aí ele coloca isso, vem essa experiência, quer dizer, imagina a irmã Sheila também conduzindo ela, você vê que a quantidade de assistência que eles têm, né? Porque a gente já sabe que a história deles é antiga, e eles estão aqui estavam nessa existência aí tentando melhorar, porque já andaram em caminhos uns atalhos tão ruins, e aí, mas a irmã fala que os crimes do Lagos clamam aos céus e não estão esquecidos. Então, não só este com o Felipe aqui nesse momento, né? E toda a situação que ele está passando. A gente lembra que a reparação da tuberculose dele tem a ver com a florete que ele enfiou no peito de uma das vezes que ele matou o Felipe. Então, ele está ali depurando no corpo. Então, outras coisas poderão acontecer em outra essência, mas você não é obrigado a pagar com dor e com doença. E nem com uma pessoa vir com uma deficiência mental e paralisia, nem nada. Por quê? Porque ela coloca aqui, ó, os recursos reparadores far-se-ão presentes por intermédio de outros métodos, os que não geram novas calamidades, nem desarmonizam o código de amor. Então vai ser dada a chance de que a gente possa fazer cada vez mais bem, mais caridade. Então, de repente, na próxima existência, os dois vêm juntos novamente, e aí já tem condições de ter filhos, ou então vão montar um trabalho enorme de assistência, e daí tudo vai seguindo melhor. A partir do momento que você aceita a sua prova, a sua expiação,
com resignação, fazendo o trabalho no bem, que a gente sempre coloca aqui, sempre fazendo o seu melhor para todos, né? Com as suas orações. Então, assim, nisso tudo, você tentando se melhorar, aquela hora que a gente faz o nosso autoconhecimento para a nossa transformação moral, com isso tudo está colocado, de agora vai ser colocado para frente, está todo mundo envolvido. Para a gente estar vendo aqui, está faltando agora saber a história do Maurício, né? Nós estamos aqui com a história do Agos e da Áurea. E, bom, pelo que está colocado aqui agora, ele vai ser preparado, né? Para poder reencarnar, com Deus dando força para ele, e, e ele agora vai conseguir ter alguma melhora, porque com isso ele passa no corpo, vê bem, o espírito precisa passar, a gente sabe que é obrigatório ter a reencarnação, para passar pelo corpo, levar aquela vibração ali, porque o que que acontece com um ódio tantos anos? Isso desequilibra o seu perispírito, você vem com marcas, pode ser marcas psicológicas, psiquiátricas, nós já estudamos isso várias vezes, vem marcas no perispírito. Ali não coloca qual vai ser, o que vai acontecer ou não. Mas depois de tanto tempo, alguma coisa pode vir. Pode acontecer com ele que ele vai renascer com algum problema qualquer e ele vai ser cuidado pelos dois. E aí, nisso, ele depura o seu perispírito, o seu espírito ali vai depurando, a parte também do amor vai aparecendo, começa a desenvolver esse relacionamento entre eles, e aí, numa existência, ele pode até, né, surpreender, de repente, ficar uma pessoa que já se melhore e faça tudo bem, e tudo vai depender também do que o espírito se propôs. E aí ele vai melhorando. O Felipe, o Argo já sai melhor dessa agora. A Áurea tá se saindo melhor de todos eles, né? E vamos ver o que vem por aí com o Maurício. E é só isso, gente. Agora, se você tiver mais algum comentário ou uma É, pergunta. a reencarnação realmente, né, é uma grande misericórdia, né? É por onde nós podemos nos melhorar realmente. Essas histórias nos mostram muito bem isso, né? É por aí que vai a justiça divina, porque a única explicação é a justiça divina. Não tem outra. Não dá, né? Fala, Céia, ou Pedro. Sou eu, Sultânio. Ah, Eu estava prestando atenção em todo o estudo e estava lembrando hoje do estudo na reunião da Casa de Francisco e estava conversando aqui com o Pedro. Aí o Pedro estava falando aqui agora que uma jornada de 1.000 milhas começa dando o primeiro passo, porque essa história toda faz a gente refletir que cada um de nós que aqui estamos tendo uma bênção imensa a partir do momento da gente estar sendo tão ajudada através da doutrina espírita, desse grupo que começou em plena pandemia, lembra? Com pequenos convites que você fez e o quanto isso nos ajuda a cada semana para a gente começar a entender que tudo que a gente está passando tem uma razão de ser, mas que a gente está tendo recursos, está tendo mãos amigas e a sabedoria de Jesus permitindo que a gente vendo através desses livros a gente possa entender que nem tudo está perdido, que a gente tem chance. Isso é muito, muito, muito gratificante saber, sabe, isso, que nenhum de nós estamos sozinhos. Cada um que está aqui participando desse estudo, de quem vai assistir, possa ver nessas histórias uma luzinha que todos nós, você vê até o Felipe, meio assim, mas já dar o primeiro passo. é isso Eu aí. só posso dizer uma coisa: gratidão por essa oportunidade de estar estudando junto com vocês e vendo que a gente ainda tem jeito. É isso aí, minha filha. Aqui você dá fala do. Peraí, deixa eu ver aqui. Você falou que ele falou que dá o primeiro passo, é o que está colocado no texto mesmo, né? Que a irmã fala para ele, ó. Quem dará o primeiro passo? Ela pergunta, né?
Quem fizer isso certamente será o mais ditoso. Porque tem que dar o primeiro passo. A gente aqui está dando o nosso passo, né? Estamos tentando dar as caminhadas com passo. E uma coisa que a gente sabe, que quanto mais a gente aprende, né, com esses livros, quanto mais nós sabemos, a gente brinca que vai mais ser cobrado. Não, vai ser cobrado sim, mas quanto mais a gente aprende aqui, tem conhecimento dessa visão da vida em todos os sentidos, mais nós temos condições de nos preservar, de nos precavermos dos erros. Com isso tudo, a gente aprende e a gente vai aprendendo. Ó, por aqui já vi que a gente já escutou uma história, aí não deve ser legal, e a gente tem algumas coisas, algum conhecimento guardado. Então, isso é muito importante. O depoimento da Sé foi ótimo, maravilhoso, e realmente é como a gente se sente aqui, né? Eu acho que o grupo todo está sempre falando isso, e é como a gente se sente, que a gente consiga colocar esses conhecimentos, essa teoria em prática, em função do que a gente vai usando sempre para sempre nos tornar melhores, né? Então, o nosso objetivo é esse, a transformação moral para evoluir um pouquinho mais, sair Isso, dessa aqui melhor, eu, né? talvez eu, não, eu às vezes quase não falo, só presto atenção, fico escutando, mas você não tem ideia o quanto tem me ajudado na minha tarefa diária com a minha turma. Isso é muito bom. Tomara que ajude a todos meus, né? Que a gente aqui, nós estamos aqui estudando para isso, para conseguir aproveitar, como coloca ali no começo, que a gente possa aproveitar os exemplos do livro para refletir. Refletir em todos os aspectos que a gente consegue, né? A gente pega ali os estudos, pega os depoimentos, pega os da live, pega a referência, e aí vamos estudando junto, que pelo menos um ajuda o outro aqui a refletir e a gente vai levando em frente. Tá ótimo, gente. Já tá quase na hora de fechar mesmo. Então, Carla, tu faz a oração para a gente terminar? Vamos lá. Pai amado, Jesus, querido amigo, agradecemos por essa reunião, por esse estudo. Como a nossa irmã Sultânia falou, que nós possamos aproveitar os exemplos desse livro, colocando essas reflexões em nossas vidas, nossa vida material, nossa vida junto àqueles com quem convivemos, para que nós possamos melhorar cada vez mais, que a gente possa, né, ao sair dessa vida material, levar mais na nossa bagagem, levar mais coisas boas, deixando as coisas ruins para trás, deixando nossos defeitos, nossas imperfeições, nem que seja um deles, né? Muito obrigada, Jesus, que assim seja, que possamos estar novamente reunidos na próxima semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, terça-feira que vem, nós já estamos caminhando para o finalzinho, né? Falta acho que agora três capítulos: 29, 30, 31, se eu não me engano. Estamos terminando o livro. Até terça que vem. Estamos juntos. Já vai ser ainda julho? Não, vai ser dia 30 de julho, né? Não, dia 29 de julho. Dia 29, então vamos fechar agora. A próxima vai ser agosto já, né, gente? Dia 5 de agosto, é. Julho acabou. Então vai ser dia 5 de agosto. Estamos aí junto a semana que vem. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, boa Boa noite. Boa noite. Tchau, noite. gente. Tchau. Boa noite a Tchau, todos gente. e Boa muito Boa noite. noite. obrigada, Obrigada, Su.